Vamos começar, então, compartilhando a nossa telinha. Aliás, não vamos começar dando risada, William? Obrigado, querido. Deixa eu parar aqui o bicho, senão... Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Obrigada, bom dia, bom estudo para nós. Bom dia. Quando você já começa com auxílio desse, está tudo fluindo muito bem. Vamos lá, então. O humor pode ser usado para alimentar o senso de comunidade, já que ele requer que todos que riem reconheçam os mesmos elementos culturais e sociais que estão presentes na piada que foi contada. Se eu consigo fazer você rir, isso quer dizer que eu consigo fazer você ver as coisas da mesma maneira que eu vejo e compreender as mesmas ideias e comportamentos que eu. E se nós podemos rir juntos também, estamos partilhando alguma coisa. E eu não falo apenas da expressão estética do riso, mas também da compreensão de certos conceitos e valores que há por trás dessa expressão. Epa. Ouvindo agora o vídeo, eu percebi o seguinte, que toda vez que a gente tenta fazer um recorte do riso, a gente acaba cometendo algum tipo de impropriedade, porque o riso tem tantas teorias que quando você faz o recorte, você começa a relativizar outra teoria. Então, uma parte da fala, ele fala que existe uma compreensão da mesma coisa do que está sendo, como é que se diz, compartilhado. Nem sempre, às vezes, pessoas podem estar rindo juntas de um mesmo, como é que se diz, de um mesmo ato, de um mesmo fato, mas com compreensões completamente diferentes. Mas o motivo que eu separei isso é que ali ele fala da dimensão cultural, né? Mas nós no Yoga do Riso, a gente treina o riso da linguagem não verbal. Eu achei isso bem interessante, porque a gente utiliza a expressão corporal, a gente utiliza o contato visual, a gente utiliza manifestações infantis e, inclusive, estuda o Gibberish, que são formas de comunicação universais não verbais, que não dependem da cultura. Então, isso não fica restrito ao que foi dito ali, entendeu? Por isso que eu falo, cada vez que você tenta fazer um recorte, associar ao cultural, associar ao processo lógico, alguma coisa assim, a coisa fica meio capenga. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria, porque eu acho que se baseia em arquétipos, né? Os arquétipos, eles são todos no planeta Terra mais ou menos os mesmos. E se a gente dependesse da mesma interpretação de linguagem, seria impossível trabalhar com surdos e mudos ou deficientes mentais, porque eles são deficientes para a gente, né? Mas para eles estão vivendo
uma outra frequência, estão vendo outras coisas. Então, não teria essa magia que tem e essa abrangência. O poder do riso seria menor, se tivesse que dependesse das pessoas acharem a mesma coisa. Tá vendo? A Tânia já colocou a coisa no nível do arquétipo, coisa que eu não entendo muito. A Annelise pode, de repente, falar alguma coisa. Arquétipo é a linguagem junguiana que eu não domino. Também não domino, não, mas eu estou estudando. Mas eu não entendi direito, William, o que tu apresentou. Eu me perdi em alguma... Eu vou repetir. O que acontece? Durante a gravação, ele fala como é que se diz? Da identificação cultural que existe na produção do riso. E eu estou falando que o riso não depende tanto dessa conexão cultural, dessa identificação cultural. Ele fala, inclusive, que quando você ri é porque você está compreendendo, está havendo uma identificação, uma relação, como é que se diz? Uma compreensão do que está sendo dito. E eu estou falando que o riso não fica restrito a isso, porque no yoga do riso, a gente usa a linguagem não verbal como forma de comunicação. A gente usa expressão corporal, a gente usa o contato visual, e aí a gente ri dessas coisas. A gente ri da expressão corporal, a gente ri da manifestação infantil, e usa até o gibberish, que não tem um significado específico, como forma de rir. Então, você não está restrito ao padrão cultural para poder rir. E aí a Tânia colocou a questão do arquétipo, que talvez as nossas reações sejam fundamentadas em arquétipos. E eu falei que eu não domino essa coisa do arquétipo. É que essa questão cultural tem a ver com a base da diferença, eu acho, entre o yoga do riso e o que se conhece como riso, que tem motivo, tem causa, né? O yoga do riso não tem. Inclusive, a base seria também nem ter causa de rir por caretas, nem por nada, né? Nem com coisas infantis. É criar o riso, fazer talvez os movimentos, exercícios, mas não precisar estar olhando para uma coisa que te causa, uma atitude infantil que te causa riso. Rir como um exercício, causar o riso. Tinha eu acho que está em São Paulo, um japonês, no chinês, não sei, eu devo ter o material dele em algum lugar, que ele fazia um exercício de respirar e soltar uma respiração, até produzir a gargalhada, e que não precisa careta, não precisa atitude, sabe, infantil nem nada. Então, ele está mais também naquela coisa de criar o riso sem motivo nenhum. Às vezes eu me pergunto, quando no Clube do Riso se faz os 10 minutos, se realmente é necessário estar fazendo morisquetas, movimentos, não sei o quê, ou nada, ou rir, porque não precisamos motivo, né? A base da filosofia do yoga do riso é rir sem motivo, rir. Fingir, forçar o riso até rir, né? E nesse caso que tu colocou, tem a ver com o cultural, o social. Quantas vezes uma piada, um gesto, uma coisa numa cultura não quer dizer nada, e em outra é muito engraçada, né? Mas aí vai ao motivo, que não é o que o jogador riso prega, né? Não sei. Délia, só já que você citou ali do Clube do Riso, né? Como vocês fizeram a formação de forma online? A gente está esse ano todo online. Então, a gente não tem, assim, essa vivência em grupo, né? Mas eu acredito que a parte mais preciosa e importante da prática de yoga do riso
é o rir sozinho, que é a meditação. Os exercícios, eles servem para unir o grupo, para manter um ambiente afetivo, de confiança, né? Então, você cria um vínculo através dos exercícios e destrava, porque a gente tem muitas travas. A gente tem travas corporais, a gente tem trava na mente, a gente tem travas emocionais. Então, toda a sequência de exercício, ela serve como se você estivesse levando a informação para o seu corpo, assim, para sua mente, para as suas emoções, de ok, eu acho que nesse grupo eu posso me entregar. E aí vem a parte da meditação. Então, a meditação é realmente você só rir. Não tem movimentos. Compreendo. Né? Eu compreendo, mas eu achava que o clube, os 10 minutos do clube são meditação, sabe? E às vezes eu, quando participo, eu fico olhando para a câmera e sorrindo, porque eu me sinto que a missão desses 10 minutos é mais meditação que fazer exercício, fazer moriqueta, fazer movimento. Cada um sente de uma forma diferente, né? Então, sim, eu não preciso eu concordo com você. Eu concordo com você. Até quando você fica de olho fechado, rindo 10 minutos, é uma benção. Claro. Então, eu sinto assim, essa necessidade de ficar quieta, né? E outros não, então cada um vai por seu lado. Mas por isso que a prática também, né? O meu conselho é que você faça a prática de 10 minutos sozinha. A gente teve uma orientação em algum momento, acho que faz um ano mais ou menos, do Sandro, de fazer a prática sozinho, sentado, de olhos fechados, em postura de meditação. E é muito potente, sabe? Por 40 dias. Então, aquela meditação dos 40 dias, quando a gente começa, a gente quer ter alguém junto, quer entrar no clube para poder aproveitar aqueles 40, né, aqueles 10 minutos, que a gente acha que não vai conseguir fazer sozinho. E realmente não consegue, porque toda a prática de meditação ela é muito desafiadora, por conta de todas as travas que a gente tem. É a nossa mente que vai ficar dizendo, para, você vai ficar rindo sozinho, não tem nada a ver isso aí é uma viagem, isso aí não vai funcionar, né? Então, você tá lá no clube, pelo menos eu tô aqui vendo o pessoal, até que realmente você se encoraje a se desafiar a fazer essa prática sozinha. E aí a mudança da chave, né? E a gente vai realmente sentir todos os benefícios do que a gente estuda teoricamente fazendo isso. Obrigada. Eu fiquei... Interessante. Desculpa, continua, Nelise. A colega que falou, eu não vi o nome dela, porque eu não sei aqui, ainda estou aprendendo a mexer nessa tela. Ela falou com razão a trava que ela traz, nossos traumas, nosso desenvolvimento infantil, dá conta, pelo Peter Levine, ele traz essa teoria somática, da experiência somática, desenvolveu a teoria e cresceu muito na área da psicologia, as formas terapêuticas. Tem uma palestra da presidente da Associação do Trauma Tem Cura, da experiência somática, o SE, aqui no Brasil, que é uma entrevista pesada, se vocês quiserem assistir. Então, ela vai traduzindo sobre a reação que a gente precisa, que o Peter Levine fala nas reações de luta, fuga ou paralisação diante de ameaças de sobrevivência. E isso vai trazendo para o nosso corpo travas, como a colega falou. E para destravar isso, então, tem os recursos, mas a gente tem um comportamento, um sintoma, que pode ser uma pessoa muito agitada, por exemplo, um adulto, um workaholic, ser consequência dessas travas. Ou uma pessoa muito desprovida de energia, porque é uma energia que a gente possui, ela está falando nessa energia afetiva, e ela está recortando nessa entrevista as causas de abusos na infância. E eu estou estudando isso com um colega, porque ali especificamente vem sobre as causas de abuso na área da sexualidade. E eu
como faço muita dedução, vocês já viram que eu vou trazendo as associações, percebo que é um corpo invadido, a privacidade do corpo, no meio de fraldas de desenvolvimento, de invasão de corpo, que uma em entrevista perguntam ela sobre a cultura, então ela culturas indígenas, com outro lugar, com aborígenas, com várias localidades, aonde ela traz então uma explicação muito interessante, é novo isso para mim, eu estou ouvindo, que pode dar conta aqui, e eu estou me lembrando que na área dos arquétipos, como a Tânia falou, é o coletivo. E o coletivo, ele imprime em nós, além da vivência do agora, o que vem dos nossos ancestrais. Então, ele também é tão complexo, nossas resoluções internas, que o riso pode se caracterizar como um deboche, uma agressão, e aí, no contexto, se permite. A risada, a gargalhada, o riso, ela sempre vem contra uma ordem. Na situação que está acontecendo, é uma contra-ordem. E ela pode favorecer o ambiente interno da pessoa ou parecer uma agressão. Então, nisso, já lá nos inícios dos pensadores, no livro do Risível, o Aristóteles, então, é convocado para e perceber um risador que tinha numa cidade. Eu não tenho artigo aqui comigo, eu não estou abastecida para trazer para vocês essa informação, mas ele estava estudando uma pessoa que ficava dando risada. E aí, então, eles estudavam muito naquela época que a gargalhada, o riso era algo de bobos, de idiotas, de falta de inteligência. E ali, então, começou a configurar algo que não era isso. Eles estão estudando, no início dos pensadores, dos filósofos, estudando sobre as características do riso, né? Então, é complexo mesmo, e como a outra colega falou, quando a gente está com pessoas, a gente se entusiasma de continuar. Sozinho é um desafio mesmo, e aí tem isso de características de personalidade. Uma personalidade anaclítica, como chamam, o objeto anaclítico, a pessoa ela faz coisas com o outro, tendo a companhia, o estímulo de outras pessoas. Então, isso também é individual, é da personalidade de cada um. Mas o ambiente junto e virtual, como está sendo testado agora, é super interessante, porque está formando uma egrégora, uma força que vem dessa frequência cardíaca nossa. A frequência cardíaca está sendo comprovado como muito mais importante que toda essa mentalidade e cognição que a gente tem. Ela é antes das palavras e ela tem uma força de ação que não tem parede, não tem distância, gente. Isso é o Joe Dispenza, né, trazendo todas as experiências dele. Então, é muito bacana o grupo do coletivo, e nesse virtual a gente está se abastecendo para nos fortalecer mesmo, para a gente manter isso, custe o que custar, né? Seja o que for, a cultura que for, porque aqui tem várias culturas conversando, né? Desculpe a minha digressão, porque eu sou muito prolixa mesmo, quando me entusiasmo, ainda tenho que aprender a falar. Nessa prolixidade sua que vem a riqueza, Annelise. A Val escreveu umas coisas no chat, eu vou ler aqui para vocês. Talvez ela não tenha como ligar o microfone agora. E, William, não sei, eu sugeria que você deixasse de compartilhar a tela quando o pessoal vai falar, porque talvez por isso que a Annelise não me viu, eu sou a Lidiane, Annelise. Ou então você pode passar para o lado, né? E a Val, ela escreveu assim, olha... também me pergunto sobre essas palhaçadas, mas eu acho tão delicioso brincar. Ela está falando sobre o Clube do Riso, né? Eu também, às vezes, me pergunto, para quê, né? Essa palhaçada é só para a gente estar aqui para rir. Mas eu abro o Clube do Riso 2 vezes por semana à noite. E tem vezes, essa semana, foram 2 dias diferentes. Teve um dia que a gente fez baralho, a gente fez uma interação de jogos, e um outro dia... entrou eu e mais uma pessoa, a Isis, ela estava deitada, aí eu deitei também, e nós ficamos rindo deitadas, de olhos fechados, e todas as pessoas que entraram, elas deitaram e ficaram de olhos fechados também rindo. Então, foi um outro momento, né? Foi muito legal também.
E a Val ainda escreveu aqui. Ah, Val, se você quiser compartilhar com a gente, eu achei que você não... Fala. Eu estou gostando de te ver, Lidiane. Mas eu Prossiga, também por gosto favor. de te ver. Ah. Não, eu digo, eu estou gostando de te ver ler o que eu escrevi. Eu vou ler mais uma só, então. Ela diz que ela acorda meio tonta de sono ainda e não consegue rir sozinha. Ela não conseguiria meditar sozinha se não fosse o clube, né? E o motorista aí, o Paulo, né, que tá. O Paulo tá. Oi, Paulo, bom dia. Oi, Paulo, Marcelo, tá todo mundo Bom dia, desculpe, estamos dirigindo na correria aqui. Tenha um bom dia maravilhoso, né? Vamos mudar o mundo, vamos mudar nós mesmos, vamos fazer as pessoas felizes, vamos ser felizes, vamos plantar o amor. Amém! Amém! Falou nosso anjo! Yeah! Bom, eu acho que eu vou aproveitar o silêncio rápido para pontuar uma série de coisas. A Adélia colocou essa coisa das diferentes práticas que vêm ocorrendo na proposta da meditação do riso. E isso, cara, tem várias nuances. Uma nuance é que cada pessoa vai buscar essa conexão interna de diversas formas. Eu, por exemplo, vou buscar essa conexão através do corpo, então preciso me mexer para poder o riso se aprofundar. Uma outra coisa é que a gente está constantemente, a volta ao estresse, sendo desafiado pelo estresse. E isso vai mexer com quem? Com o corpo. E tem a coisa que a Lidiane colocou, que é uma nova fase do Clube do Riso, que está sendo modificada. Não existe atualmente um padrão, como é que se diz? Uma metodologia que se aplique para o virtual. Inclusive, isso está acontecendo não só no Clube do Riso, está acontecendo nos relacionamentos como um todo. E eu prefiro acreditar que a Annelise está certa, que a frequência do coração vai superar todas esses intercalços, esses desafios que a gente está vivendo para poder superar. A gente nunca vai superar nada, né? A gente vai estar o tempo inteiro em superação. Mas o fato é que a gente pode estar tanto produzindo uma coisa agradável, quanto uma coisa desagradável ao ficar rindo virtualmente. Então, quando você vê pessoas fazendo palhaçada na meditação do riso, quando você vê pessoas, como é que se diz, fazendo movimentação corporal, na verdade, essas pessoas estão buscando, dentro do próprio contexto delas, conseguirem uma risada mais profunda. Eu estou falando isso porque eu já fiz as duas coisas. Hoje em dia eu não consigo mais fazer tanta palhaçada. Fico rindo mais em função do corpo. Mas tem gente que é só palhaçada. E eu digo o seguinte, eu quando fazia palhaçada, eu conseguia até rir de uma forma mais espontânea. Porque eu me sentia bem em tentar provocar o riso no outro. Só que não existe o outro sou eu. Então, quando eu tentava produzir riso no outro, eu ria. E essa reciprocidade é uma característica do riso. Então, não existe um enquadramento, existia uma metodologia, adorei existia uma metodologia que agora não é mais aplicável. O que existe agora é um desafio de cada um ir buscando, dentro dos meios possíveis, fazer essa conexão com o riso próprio e com o riso do outro. Só queria dizer que eu estou aqui para aprender a amar sem julgamento. Muito bom. Então, ria. Eu quero falar mais uma coisa, que é bem o que ela falou agora. A meditação são várias formas
que se desenvolve, né? As pessoas vão se escolhendo, mas é para entrar nesse estado a meditação na hora é para nos colocar num estado meditativo, para durante o dia nós nos percebermos com as emoções e lidarmos com o estresse. A gargalhada entra nesse viés de trazer saúde para nós, um veículo de saúde para a gente desestressar. É a quantidade de estresse num corpo que vai adoecer, vai deixar ácido. Agora, o corpo humano precisa mais do que isso, né? Então, a complexidade do corpo humano é ações de nutrição adequada, exercícios físicos, o mínimo, né? Sono, atividade física e nutrição. Esse é o pilar mínimo. E tudo isso bem feitinho, sem uma boa meditação, às vezes, e muitas vezes, prejudica a saúde do ser humano, porque não gerencia seu próprio estresse. Gerenciar o estresse é algo que, para um pouquinho de estresse, é uma tempestade em copo d'água, e para outro, o coração bate tranquilo, aquela situação não faz o drama que faz para outro. Então, essa é a característica do trauma. A pessoa que ela é reativa, ela é muito emocional, ela é sensível, ela está carregada de travas, né? E a gente vai destravando. Então, é um veículo muito interessante, porque ele é muito primitivo, a gargalhada, muito mais salutar nesse sentido. Alcança a nossa criança, o nosso desenvolvimento infantil. Marcelo, eu vi você se mexendo aí como se tivesse... Bem, eu só vou colocar porque a Annelise trouxe à baila a meditação, porque, na verdade, é disso que a Adélia começou a falar. O tópico mesmo foi cultural, mas a meditação do riso, você vê o seguinte: quantas pessoas têm uma intimidade com a meditação para poder se colocar no espaço de meditação durante o riso? E, independente disso, mesmo na meditação, até isso, não existe uma meditação convencional, não existe uma meditação que você possa dizer, não, essa é a meditação. Mas, de qualquer forma, dentro daquele conceito de você se concentrar, porque tem meditação ativa do Osho, tem meditação sentado, meditação caminhando, tem diversos, e tem meditação do riso. Mas quantas pessoas vão saber qual é o propósito da meditação para tentar se encaixar? Entendeu? Então, você começa a misturar coisas profundas que na cabeça de quem está chegando é difícil. E mesmo na cabeça é mais engraçado, mesmo na cabeça de quem está cheio de conceitos, aquilo talvez só coloque mais confusão. E eu só vou pontuar uma coisa, daqui a pouco a gente vai cair e a gente volta, tá? E aí, continuamos ou vamos adiante? Então eu vou, hein? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mudei de ideia. Vamos encerrar e a gente volta. O que vocês acham? Então... Eu só queria te perguntar o que você fez com a sua mudança, porque falou que não pôde fazer hoje. Eu te dou os parabéns aqui por ter disponibilizado não sei o que para poder estar com a gente agora. Então tá. Acho que eu não te ver hoje. Eu vou encerrar então e a gente volta, tá bom?